O espelho, não se enganem, é uma arma coletiva. Com seus reflexos, podemos a um só tempo contemplar o passado, reconhecer o presente e projetar o que está diante de nós. Nesse intenso jogo de luzes, Edson Cardoso é uma das mais fortes imagens que o movimento negro brasileiro faz refletir. Jornalista e articulista político, ele me inspira por sua incessante disposição para a crítica, os embates diretos. Nos Estados Unidos, outros espelhos me devolvem a imagem de um africano altivo, que nos lembra da importância de histórias, das nossas histórias. Cineasta renomado, Haile Gerima me faz querer ousar, atravessar fronteiras e me apossar de narrativas que me dizem respeito. Confesso que a vontade inicial era somente de apresentá-los, mediar o encontro desses dois homens de uma geração aguerrida, que vive não só de suas promessas, mas também de suas limitações. Não cabem com perfeição no pacote idealizado dos que, como eu, têm por eles uma ternura sem fim, mas que têm nas suas vozes o eco de uma ancestralidade guerreira, sábia, amorosa, que não se encontra mais facilmente entre nós. Seguindo um desses impulsos, que soam mais como chamado do que escolha, achei que cabia a mim fazê-los falar um com o outro, olhando para o espelho de frente, reverenciando os reflexos que ele nos devolve, desejando que o futuro esteja em algum lugar além de seus contornos. Racismo não é apenas negar o salário devido. Racismo não é apenas você impedir que a pessoa tenha acesso a saneamento básico. Essa é uma dimensão terrível do racismo, mas ainda não é todo o racismo. O racismo é dizer, e além do mais, não são humanos como nós somos. Por isso lhes cabe esta parte de tudo, esta ínfima parte de tudo. Não só o que conecta os negros entre si, mas o que conecta os negros à humanidade é a resistência. A resistência é universal aos seres humanos. Eu pensei em um monólogo assim. Eu chamo de um monólogo do soldado com a arma fumegante, ou seja, ele acabou de disparar. E ele vai assim para a parte de frente do palco e diz para o público que ele sim acabou de atirar naquela pessoa negra que está morta no chão e que ele é culpado por isso. Mas o que ele quer discutir agora não é isso. Ele quer discutir o seguinte: a pessoa que eu matei não foi morta antes pelos políticos brasileiros? Não foi morta pela televisão brasileira? Não foi morta pela propaganda brasileira? Não foi morta pelo silêncio das escolas sobre a trajetória histórica, os valores dessas pessoas, seu protagonismo, suas ações? Quer dizer, só eu mato? Ou seja, quando o soldado mata porque é parte de uma cultura que autoriza a matar e que mata nas suas práticas as mais inocentes, como você fazer um anúncio de um produto que o negro usa, mas o negro não pode participar. Então eu temo muito de se falar da violência policial sem a gente se dar conta de que a mesma violência praticada pela polícia é praticada por todos os outros âmbitos da sociedade. A polícia atira e mata, mas o publicitário que veste negro e gosta de jazz e fuma charuto cubano, formado em nossas faculdades de comunicação, também mata o negro nas suas peças publicitárias. Para mim, genocídio não é apenas quando você é fisicamente exterminado, sabe? O genocídio também ocorre quando você é roubado de sua memória, porque você nunca pode encontrar uma resposta para as circunstâncias presentes. As circunstâncias do presente são processadas pelas experiências do passado. Então a memória é fundamental para o povo negro. Os negros não possuem foguetes ou mesmo bombas de hidrogênio. O que as pessoas negras, no meu ponto de vista, o que temos aqui na África, no Brasil, no Caribe, é a arma da memória. Olha,
Nós temos uma poderosa arma da memória, que tem não só uma possibilidade de salvação para nós, mas para o mundo, porque a nossa experiência assim determina. Muitas pessoas, por exemplo, falam de gentrificação, casas sendo tomadas. Eu estou falando sobre mentes sendo roubadas. Gentrificação também ocorre quando você é roubado da sua memória, quando você não pode manter sua memória mais como um combustível para que você possa viver, resistir, lutar, transformar e ser uma pessoa melhor. Quando tudo isso é roubado, você se torna suscetível ao fascismo. Vai ser levado para a guerra para matar qualquer um. Eu nasci na Etiópia, ao norte de Addis Ababa, e meu pai e minha mãe são ambos professores. Meu pai é um dramaturgo, é um tradicional dramaturgo etíope. O tipo de governo que nós tínhamos à época era um satélite dos Estados Unidos. E então, como parte de todo esse período, bem, eu também queria estudar teatro nos Estados Unidos e vim para Chicago em 1967. Quando vim pela primeira vez e descobri os afro-americanos nos Estados Unidos, a primeira impressão que eu tenho deles é de meus potenciais assassinos. A informação que me foi passada e que me alarmou consciente ou inconscientemente foi a de que os negros americanos eram criminosos, que eu seria uma vítima dessas pessoas, para ter cuidado. A primeira coisa que uma mulher que me recebeu falou foi: eu não estava a par do que acontecia, mas ela disse, se os negros tentarem te roubar, entregue tudo, não resista, eles vão te matar. E eu me lembro que esse foi um tipo muito impactante de informação a ser apresentado. Aí eu, a partir de então, não somente por conta disso, mas por causa da ideia de que eles foram escravos, significava que eram diferentes de mim. Eu nem sabia que eles vieram da África. Eu tinha 21 anos e, no entanto, não sabia que eles vieram da África. Para mim, eles eram apenas chamados à época. Em todo lugar, eles eram chamados de negros americanos. Então, o negro era algo que brotou dessas Américas. Eles eram algo com que você não quer se identificar, como uma colônia de leprosos. Mas por causa da minha condição de estudante, eu tinha que trabalhar. Eu fiz jardinagem pelas bandas de Illinois, nos arredores de Chicago, e o racismo que eu estava confrontando trouxe uma grande crise na minha ideia de América. Minha falsa expectativa, a escola foi se tornando mais inaceitável para mim. O papel que eles davam às pessoas negras no teatro. Então eu larguei tudo para lá e fui para a Califórnia. Na verdade, eu comecei a fazer cinema, foi meio que acidentalmente, porque eu estava com problemas no departamento de teatro. Eu vi alunos fazendo filmes e disse, isso é poderoso, alunos fazendo seus próprios filmes. E, ao mesmo tempo, Angela Davis e o Partido dos Panteras Negras, e também uma grande polaridade entre esquerda e direita. E aos poucos eu só queria conhecer o povo negro. Agora, quando eu percebo, através dos afro-americanos, que eles também vieram da África, que eles se importaram obsessivamente com a sua origem, e eles sofreram por serem africanos, por carregarem o mapa da África em seus rostos. Isso fez que se tornasse uma história muito pessoal para mim. Todos os meus filmes são sobre a história da resistência e o povo negro, porque isso tornou-se mais importante para mim, porque foi com isso que eu me identifiquei. I mean, if I come out alive, because they'll kill a brother here the moment one starts to see. They don't give a damn if one stays blind, since that is death within itself, and don't pose the threat to the decadent society. Quando eu saí da confusão, do americanismo, e percebi que o racismo é ante tudo que é bom, eu entrei
numa sintonia serena de sustentar um estilo de filme, de cinema. O tipo de filme que me interessa ficou muito claro para mim, e eu fiquei em paz com a minha vida. Em 20 anos eu editei 3 jornais, então sempre tive muita ligação com a circulação de informação, com a divulgação da notícia, com o estímulo à produção intelectual negra e com o exercício da crítica da grande imprensa, né? Eu nasci em Salvador, Bahia, em 10 de outubro de 1949. Meu pai é um operário gráfico e minha mãe costurava e trabalhava no Instituto Mauá. Eu acho que um episódio significativo é o fato de, na minha família, eu sou a pessoa de pele mais clara. Então, havia alusões sobre, nossa, esse garoto foi achado na lata do lixo. Então, isso de ser a pessoa mais clara, de talvez ter sido achado na lata do lixo, produziu em mim um fortalecimento dos meus vínculos com a minha família, de algum modo, na minha cabeça. Embora a opção pelo ativismo ela tenha demorado muito, eu era um estudante de literatura, fazia ativismo político, porque eu pertenço a uma geração que vivenciou desde os 14 anos a ditadura militar. Me envolvi em 74, 75 na universidade. Eu estava participando de um movimento estudantil, de greve, e acabei presidente do diretório da minha faculdade. Então fui adiando o encontro com o movimento negro. Na verdade, eu vou fazer movimento negro quando eu chego em Brasília mesmo, movimento mesmo, quando eu chego em Brasília. Eu cheguei em Brasília, aquela inquietação, retomei meus estudos aqui na universidade e conheci pessoas de movimento negro aqui, de Brasília, do MNU, que era recém-formado, né? Aí um dia eu fui numa reunião do MNU em que estavam chegando 2 pessoas novas, que me emocionou muito. Uma delas, que era uma empregada doméstica e que ia participar de sua primeira reunião. E aí eles falaram, a entidade, cada um falou, e eu peguei e falei, também falei para eles, né? Depois de ouvi-los. Tudo bem. Terminou a reunião, eu desci, e uma das pessoas, a Jacira, do grupo, disse que queria falar comigo. Aí eu perguntei, sim, mas o que era, Jacira? Ela falou, você se dá conta do que você falou lá em cima para aquelas pessoas? Eu não me dava conta. Essa que é a verdade. Quer dizer, ela falou para mim e eu não me dava conta. Você vê como é possível. É possível ler sobre a questão, é possível falar, é possível fazer palestra e não se dar conta disto que é ser um ativista de uma causa. É uma coisa que a pessoa precisa se dar conta. Por isso que eu não forço ninguém para militar. Porque eu não me dava conta. Estava ali, mas eu não me dava conta do que era. Aí ela falou e eu fiquei assim, mas como assim? Ela falou, não, você entende o que você falou para as pessoas? Que tipo de compromisso você estabeleceu com sua fala e tal? Aí lá vai ela falando. Eu vim para casa, nesse dia mudou tudo na minha vida. Muito forte e, não sei, uma coisa mágica, para mim é uma coisa mágica, de que tem uma hora, de que tem um momento que você percebe plenamente que não há nada mais importante no mundo para fazer. Essa é que é a verdade. Há uma hora em que você se dá conta que nada, que viver é fazer isso, porque se não for lutar contra o racismo, a vida não tem sentido, pelo menos aqui nesse país. Eu acho que se não é lutando contra o racismo,
a vida não tem nenhum sentido aqui. É uma forma de renunciar à vida, inclusive. Eu acho que é você aceitar uma condição inaceitável. Então, a partir daí, as coisas foram se fazendo. E, de repente, você percebe que dentro de você algo se fez na relação com os outros. Isso é o que eu quero te dizer. Não é algo de você individualmente, que é para curtição pessoal. Algo na relação com os outros. E aí eu passei a me sentir obrigado a... Por exemplo, hoje pela manhã, eu li os jornais, vejo aqueles corpos negros, vejo porcos devorando um corpo negro de 17 anos, em decomposição. E eu nessa hora, aí que eu digo que é o que começou nesse dia, eu já não acho que é outra pessoa que tem que fazer nada. Eu tomo a iniciativa de fazer. Se eu tenho que escrever, eu escrevo. A experiência branca, ela é sempre universal. Então você tem um fato que os brancos decidem que aquilo é história e que aquilo deve servir de lição para todos os povos do mundo. Quando é conosco, com os negros, aqueles fatos não devem servir nem para os próprios negros, em seguida são apagados. Então aqui no Brasil, quando nós nos interessamos, eu me lembro que quando eu estive nos Estados Unidos, eu passei por uma placa e me emocionei, que indicava a distância que nós estávamos de Montgomery. E eu fiquei emocionado, porque eu falei para as pessoas, nossa, nos anos 50, ali começou a trajetória da luta pelos direitos civis. O boicote ao sistema de transporte coletivo. Durante um ano, uma população se recusa a usar o sistema público de transporte que a discriminava, até conseguir que o Supremo revogasse a legislação discriminatória. Ora, por que esse episódio de um esforço coletivo de seres humanos por seus direitos, por sua dignidade, não pode servir na história dos negros da Colômbia, e não só dos negros, de colombianos, de brasileiros, enfim, de todos os povos do mundo? Por que nossa história não tem valor universal? Por que nossos esforços não podem servir de exemplo? Eu tenho que continuar estudando a importância da guerra de Salamina, por exemplo, de gregos e persas, e por que o confronto que se deu em Montgomery não é elucidativo de nossa trajetória e de nossos esforços? Então, primeiro, eu acho que há um acervo de luta nos Estados Unidos, da luta dos negros, que para mim tem valor universal e que deveria servir de referência não só para os negros, mas para todos. Isso não se passa. Você vê que da África do Sul, o que passa é a figura de Mandela perdoando. Mais nada. Toda a luta da África do Sul, ela não chega aqui. Então há algo que bloqueia na diáspora nosso acesso à nossa própria experiência no mundo, e que não serve só para nós. Eu sempre digo, em Palmares, vejam só, em Palmares, à noite última, você resistiu praticamente desde 1530, você construiu uma resistência de mais de 20 mil pessoas. Naquele momento, eles não eram só pessoas de pele escura, eles eram seres humanos que compreendiam a dignidade de suas vidas, de sua cultura, de seus valores, e que não iam aceitar ser escravizados. E estava falando para quem? Estava falando para nós, para o futuro. Nós morremos, mas não seremos escravos. Africanos e afro-americanos nunca poderão se unir, enquanto as pessoas negras não forem humanizadas. Humanização é também a capacidade de contra-atacar. Se você retrata toda uma raça de pessoas como dóceis, que nunca lutaram por sua liberdade, Lincoln os libertou, etc., etc., então muitos africanos não querem se identificar com uma raça de escravos que nasceu para ser escravizada. Então, não, essas pessoas estavam lutando desde a África, estavam lutando nos barcos, estavam cometendo suicídio, estavam matando pessoas para se libertarem. Eles foram para as plantações, estavam fugindo da escravidão. Então você diz, essas pessoas são heróicas, você quer se identificar com elas. E caso contrário, a escravidão, a história da escravidão, do ponto de vista da supremacia branca, fez as pessoas negras não humanas. Porque se você nunca lutou por sua liberdade, significa que nunca teve a capacidade humana que você não é humano.
E foi essa desumanização que me fez ficar envergonhada de me identificar com os negros americanos. A resistência é tão humana quanto qualquer coisa, é uma coisa espiritual. Quando eu fiz Sankofa, eu fiz um filme dizendo, é filme de resistência. E as pessoas negras disseram, é um filme espiritual. Em todo lugar nos Estados Unidos, eu disse, nossa, eles estão certos. Resistir é afirmar sua aura espiritualmente, sua psique. É defender o seu espírito. Os africanos estão agora posicionados, no meu ver, a não serem revolucionários. O que quer que os seres humanos queiram ser, mas tirar a nossa capacidade de fazer a mudança, de ser revolucionários, é para mim a mais profunda tragédia desse estado da África. O resto é resultado, é consequência. Nós estamos vivendo de acordo com a ideia estereotipada que a Europa tem de nós. Sabe, quando Nkrumah chegou, os europeus não sabiam como classificá-lo. Ele não é o palhaço, ele não é o africano psicologicamente demente e inseguro. Lubumba, ele tinha visão. Ele não queria imitar como um macaco de auditório. Ele disse, eu sei o caminho que devemos seguir, dadas as nossas circunstâncias. Mesmo que não seja absolutamente correto, o direito de vivenciar, experimentar, nossa própria visão é a parte mais censurada da realidade da África. Esses são africanos diferentes. Não os temos agora. Nós temos líderes passivos, imitadores, dóceis. Nós não temos pessoas inovadoras na liderança, gente na posição de liderança na África. Não me espanta que estamos à mercê dos interesses europeus e norte-americanos. Na África do Sul, por exemplo, os brancos estão dizendo, viram só? Se vocês estivessem vivendo sob nossa administração, em vez desses líderes africanos, não teriam esse problema econômico. Então, eles estão expondo essa elite que eles criaram, essa elite neocolonial disfuncional, dizendo, vejam só, seus próprios líderes negros não fazem bem para vocês. Na verdade, eles estão fazendo vocês se parecerem com o resto da África. Isto é o que eu ouço quando eu vou para a África do Sul. Eu escuto na rádio os brancos dizendo, vocês negros estão arruinando este país, fazendo com que ele se pareça com o resto da África. Em outras palavras, eles criaram essas elites disfuncionais, impuseram essas elites sobre os povos africanos, porque nós não temos nossos próprios visionários que chegaram ao poder. Todos foram cultivados, nutridos, educados, formatados como um disco de computador pela Europa e os Estados Unidos, e eles são colocados no poder. E eles são disfuncionais, são bandidos, são ladrões, só se preocupam com seus filhos. Eles roubam o país. Brancos e negros dizem, vamos roubar juntos. Mas o roubo dos negros vai ser publicado em livros, não os dos brancos. No caso dos brancos é complicado. O extermínio branco, por exemplo, se você olhar no mundo, quando os Estados Unidos matam pessoas, é extermínio civilizado. As outras pessoas matando é um extermínio bárbaro. Brancos matando é assassinato civilizado. No caso dos africanos, é assassinato bárbaro. Então, a própria forma como eles higienizam e descrevem suas atrocidades ou seus crimes contra os africanos não é como um ato bárbaro, é como uma missão civilizatória. Eles não estão preocupados com isso. Digamos assim, o destino da população negra enquanto tal não é preocupação de nenhum segmento da sociedade brasileira que não os próprios negros. Isso é, digamos assim, não há uma preocupação com, afinal de contas, como é que um país pode abrir mão assim da sua maioria de talentos, de vocações humanas, de possibilidades de crescimento, de realização. Parece que o nosso movimento político negro, as nossas entidades, o faccionismo que impera entre nós, grupinho aqui, grupinho aqui, grupinho ali, não compreende que qualquer mudança que venha de fato a beneficiar o negro, de fato, não de papel, será protagonizada pelos próprios negros, será conduzida pelos próprios negros. Quando você diz que estamos conquistando algo e esse algo é de papel, é uma referência, uma autorização legal para que se haja, para a população negra isso não significa nada, porque nenhum outro segmento da população brasileira experimentou a inutilidade da isonomia, a inutilidade das normas, como nós experimentamos. Então, se é de papel
o reconhecimento de nossos direitos, nós experimentamos isso desde que há papel legal no Brasil. Não. Por exemplo, a Constituição de 1824 proíbe os açoites e as penas cruéis. Em 1824. E em 1910 estávamos fazendo uma revolta para combater a chibata, já na República. Então, não, de que estamos falando quando falamos de direito de negro, reconhecimento de direitos do negro no Brasil? Estamos falando de nada. Ou seja, estamos falando de algo que qualquer policial na esquina rasga na sua cara. São reconhecimentos de pouca praticidade. Houve uma modificação da lei do divórcio no Brasil agora. No dia seguinte, os casais estavam procurando os cartórios para se divorciarem segundo a mudança na legislação. Mas se o que se aprova é um estatuto da igualdade racial, no dia seguinte não há nada. Nenhuma folha se mexe. Nenhuma pessoa negra se acha com direitos a partir daí. Tudo é vento. Vento que passa. As universidades brasileiras que instituíram as cotas, ao introduzir negros, não se muda como escola. Seus paradigmas de conhecimento são todos construídos a partir da Europa. Então os negros entram para uma educação de ensino superior que não se altera por conta da sua entrada. A editora da universidade não passou a editar autores que ela não editava, por exemplo. Continua até editando poloneses. Mas na África não há nada que permita ser traduzido. E autores negros de outros lugares, de toda a diáspora. Então você permanece com um paradigma a partir do qual você constrói conhecimento, todo ele marcadamente europeu. Então essa universidade que nós queremos é muito pouco universal. Ela é extremamente restrita. Bom, aí é isso que vai ser a educação dos negros lá. Então você não percebe que a universidade fez nenhum esforço para receber alunos negros em mudar-se. Eu digo mudar no sentido epistemológico, que essa é a discussão. Os negros não querem só ir a essa universidade. Eles querem construir uma universidade que permita ajudar na construção de uma democracia pluralista. E isso começa quando você põe em xeque os paradigmas de conhecimento. Então, não se trata apenas de colocar negros, os negros fazem um curso e vão trabalhar. Não é isso, não é essa a questão. A questão é bem mais embaixo. Acho que nos Estados Unidos, qualquer luta negra que também não contempla a questão de classe está fora de lugar no século XXI. E eu acho que, de uma forma muito interessante e irônica, o Obama assumindo o poder ativou a consciência de classe na América Negra. Eles agora perceberam que sua agenda não vai ser, pautada por pessoas privilegiadas. Isto é incrível. Quer dizer, foi dessa forma que isso repercutiu. Quer dizer, todo mundo queria ver um presidente negro, mas agora isso serviu para destilar e refinar as contradições de classe na América Negra, dentro da América Negra. A burguesia negra é feudal. Eles estão estendendo o tempo de vida da supremacia branca, porque culturalmente não estão mudando o vocabulário da supremacia branca. Eles continuam até a sofrer como capitalistas negros, recebem o mesmo tratamento como qualquer negro, como o Skip Gates, que foi algemado como um homem negro comum e disse: "Como se atrevem a me tratar como um qualquer? Eu sou um PhD de Harvard, como se atrevem a me algemar?" E as pessoas negras estão rindo e dizendo: "Você deve ser um alienígena. Nós vivemos nesse planeta, passamos por isso todos os dias." Então, isso mostra sintomaticamente o estado das pessoas negras, a situação precária dessa falsa classe negra burguesa. Sim, eles podem comprar um carro, podem comprar uma casa,
Eles podem se exibir com itens de luxo, como a burguesia africana, mas eles não controlam o sistema bancário, o sistema de câmbio. Se, por exemplo, a burguesia negra morrer, a economia do mundo se mantém. Mas mate o capitalismo branco. O mundo está tossindo agora em toda parte, está espirrando. Daqui até a África, estamos sofrendo com o que está acontecendo nos Estados Unidos economicamente. Há um papel que eu acho destinado aos brancos, mas que eles possam vir a cumprir esse papel vai ser necessário, primeiro, que eles abram mão de falar por nós. Todos os grupos sociais formam seus intelectuais. Todos os grupos sociais. Essa que é a noção do intelectual orgânico. Só os negros brasileiros é que não podem ter seus intelectuais. Os brancos não admitem que nós falemos por nós mesmos. Eles querem sempre falar por nós. Então, não é possível que a gente possa vir a estabelecer aliança com setores brancos que não querem deixar de nos dizer como foi a escravidão, o que é ações afirmativas e o que é o futuro para nós. Ou seja, parem de falar por nós. Se isso acontecer, eu acho que a gente pode até sentar e conversar bem, mas essa usurpação é inconcebível, né? É inconcebível. E você sabe que há setores de movimento negro que são capazes de conviver com isso, com essa usurpação. Eu represento um setor que não aceita isso. Quer dizer, nós queremos falar por nós não queremos ser falados por brancos. Seja ele o partido, seja ele o governo, seja ele o que for. A ausência de negros nas décadas de 60 e 70, no roteiro, na direção, na narrativa da história, certamente reduziu as chances da sociedade brasileira de diversificar a perspectiva de raça no Brasil. Então, isso é mais uma vez olhando de fora, analisando apenas a produção cinematográfica. E o empoderamento, o fato de não se empoderar pessoas negras para serem os agentes de sua própria história, reflete mal sobre uma sociedade, na minha opinião. Essa é a história dos Estados Unidos. Os cineastas negros sérios têm grandes dificuldades para terminar um filme, ou até mesmo para alavancar um filme sobre eventos históricos que venham a diversificar a produção das expressões negras e a representação negra nos Estados Unidos. Então, parte do que eu, pessoalmente, uso como critério não é que os europeus façam um filme sobre a África, mas os africanos façam um filme sobre a África também. Isso me interessa, esse é o trabalho da minha vida. Eu faço filmes pelos quais eu estou obcecado. Nenhuma pessoa de Hollywood era obcecada por Sankofa. Nenhuma pessoa branca veio a mim dizendo, eu sou obcecado por esse filme. Eu sou obcecado. A maioria dos cineastas brancos fazem filmes sobre algo que são obcecados. Os negros não têm esse luxo nos Estados Unidos. Quando eles fizeram Roots não é um filme sobre pessoas negras, é sobre a agonia de liberais brancos bonzinhos. Keep those legs going. Keep them. I'm a Christian man and I command a Christian ship. Aye, Captain. I will not lead any man into sin. Eu sou contra a escravidão. O que posso fazer ainda para vender, para viver? O que devo fazer? Moralmente estou... Esta é a história da escravidão americana, a alma torturada de brancos por ser contra ou a favor. Eu digo, eu estou de saco cheio dessa baboseira, eu estou de saco cheio da América liberal. Deixa um homem negro te contar, deixa uma mulher negra te contar. Aí você vai ver uma perspectiva diferente. Não o seu filho, não os seus filhos continuarem a perpetuar o cinema negro. Também no Brasil, e ainda mais, porque os brancos brasileiros, eu acredito, os liberais brancos brasileiros são sofisticados política e culturalmente para manipular e se imporem. Eles se imporem, sabe, como mediadores da cultura, sobrepondo a sua noção do que deve ser discursado, dos filmes que devem ser feitos. E para mim, isso é muito transparente. O que quer que eles pensem, o que quer que eles digam para defender esta questão, eu assisto um filme e eu sei o poder que está por trás dele. E é isso que eu vejo em um filme como Cidade de Deus. Você sabe que a perspectiva liberal branca da produção, distribuição
a concatenação da narrativa. Eles estão operando por estereótipos, personagens negros estúpidos, jovens da classe média branca que vão ao gueto para fazer filmes sobre pessoas negras irrecuperáveis. Como filmes de Hollywood sobre o gueto, onde o gueto é só matança. E é uma perspectiva de uma pessoa de fora. Eu vivo num bairro de periferia nos Estados Unidos. As histórias humanas que deveriam estar nos filmes não são representadas nas produções dos Estados Unidos. Eu vejo não só assassinatos, mas eu vejo vida, eu vejo luta, eu vejo uma dimensão existencial humana na comunidade negra. O racismo, ele não está no meio de comunicação quando se tematiza o negro. Exatamente onde o negro não está e onde ele não está sendo tematizado, o racismo é muito mais forte. Digamos, você não precisa estar falando sobre o negro ou estar o negro numa condição inferior na cena para que a cena seja racista. Ou seja, como você consegue, numa sociedade de maioria negra, fazer uma novela sem negros, não precisa dizer mais nada. Então, é só ligar a TV que você está submetido a uma intensa propaganda racista. De qualquer ângulo que você olha a TV, ela é propaganda de racismo. Ou seja, ela é estigmatização dos ausentes. Ela é afirmar que os que não estão ali, não estão, porque não são humanos como aqueles que estão ali. Essa aqui é a verdade, né? E é essa a lição que as pessoas aprendem. Quanto mais, e precisamos ver o impacto disso no mercado de trabalho, ou seja, quanto mais precisamos ver o impacto disso na ação policial, né? Na abordagem sempre dura, sempre desumana com que a polícia e os agentes dos estados, esses agentes fazem com a população negra. A minha cidade tem mais de 700 favelas, quase todas dominadas por traficantes armados até os dentes. É só nego de R-15, Pistol Uzi, HK e por aí vai. No resto do mundo, esse tipo de armamento é usado na guerra. Aqui, são as armas do crime. Fala agora! Fala agora! É agora! Fala agora! A produção cinematográfica atual que trabalha esses conteúdos de corrupção policial, de segurança pública, de violência, esses filmes, eles não estão aí para pensar essa realidade da perspectiva dos negros. Por exemplo, nós não temos um filme em que o protagonismo seja de mães negras que pudessem estar falando do que são essas vidas ceifadas entre 12 e 23 anos, sistematicamente. Não temos esse tipo de filme. E que coloque esse protagonismo dessas mulheres que se reúnem, que buscam enfrentar policiais, que por si mesmas têm investigado responsabilidade no assassinato de seus filhos, que têm buscado articulações e denúncias de arbitrariedades policiais. Isso, até agora, não é uma preocupação desse cinema que no Brasil tem feito algum êxito por trabalhar a violência urbana, o narcotráfico, a corrupção. Não, é uma ótica branca de tudo isso, em que os negros aparecem baleados, matando ou morrendo, mas os negros não aparecem no plano de mais reflexão ou de protagonismo. Esse aqui é meu primeiro livro de verso, Ariel da Cevice, falando da tortura, é todo dedicado à tortura. Esse primeiro, vivíamos sob uma ditadura. Mas há aqui poemas dessa perspectiva do ser torturado e tal. Há poemas para minha mãe, mas minha mãe, assim, do quarto para o corredor, do corredor para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o quintal. Do quarto para a cozinha, do corredor para a cozinha, da sala para a cozinha, do quintal para a cozinha. E, finalmente, da cozinha para a cozinha. Então, é assim que eu via minha mãe caminhando como dentro de uma gaiola. As mulheres são as vítimas da guerra, não só da guerra física, assassina, como no Iraque ou no Afeganistão, mas também nas guerras culturais. As mulheres são as vítimas, porque no capitalismo, as mulheres são também
objetos de saque. O espírito das mulheres é saqueado todo o tempo no cinema. O capitalismo vende tudo, de sanduíche a carros, desmembrando ou decapitando os corpos das mulheres como uma forma de comercialização. Então, o clima geral do capitalismo nos Estados Unidos baseia-se na venda de corpos de mulheres para vender não só sexo, mas também violência, roupas, tudo. Esse vocabulário exige a ditadura do cabelo loiro, olhos azuis, morena, cabelo liso, pessoas brancas. Então, a comercialização amplifica automaticamente o padrão de beleza da supremacia branca. As mulheres negras são massacradas. Em termos sexuais, ela é estereotipada. Por exemplo, ocupacionalmente, em geral, ela é a empregada doméstica. Ela é a mãe de aluguel para mulheres brancas deprimidas e homens brancos deprimidos. Para meninos brancos da casa grande, quando eles crescem, a babá é a mulher negra. Uma mulher que não nos humaniza por conhecer seus próprios filhos, sua própria história. Ela é sempre mal amada. Nós não vemos sua história de amor. Ela é sempre a amparadora de pessoas brancas perdidas e confusas. You is kind, you is smart, you is important. You is smart, you is kind, you is important. Oh, that's so good. E nessa dicotomia, ela permanece desfigurada, não identificável como ser humano, incapacitada de reconstruir sua humanidade. Não que os cineastas negros estejam fazendo melhor. Para falar a verdade, os cineastas negros estão objetificando as mulheres negras ainda mais, utilizando o vocabulário da supremacia branca, do padrão de beleza e o direito de amar. Temos visto mais homens negros fazendo filmes que fazem mais danos. Porque, para mim, o outro violando você, sabe, é uma coisa, mas o seu próprio povo te violando é permanente. Essas desigualdades que nós temos, ela se fez com base no racismo e no sexismo. Então, não se trata de existir sexismo numa sociedade e esse sexismo ser tão profundo a ponto e ser uma estigmatização de tão longa duração a ponto de estruturar desigualdades e ele não existir no meio negro. É claro que sim. Eu acho que o meio negro ele não está fora dessa sociedade. Então, quando nós dissemos que racismo e sexismo estruturaram as desigualdades da sociedade brasileira, nós queremos dizer que ele está em todo lugar. Ele é parte das relações sociais como um todo, inclusive na relação entre o homem negro e a mulher negra. A gente pode se encontrar e se encontrar de um modo contraditório, inseguro, não convencido de que convive com o outro, de que deve ter de nós respeito, carinho, atenção, cuidados e igualdade no trato e respeito, equidade. Muitas vezes você pode ter introjetado que, afinal de contas, se trata de alguém inferior, menos humano e que, portanto, a violência, decidir sobre quando espancar, é um critério meu, que eu posso fazer isso a qualquer momento, porque é uma pessoa inferior. Não é uma pessoa. Não se trata de verificar eventos nem casos isolados, se trata de uma crítica radical a essas ideologias desumanizadoras do sexismo e do racismo e constituir, estabelecer formas de convivência diferenciadas e mais humanas.
acabamos de perder um jornalista em Salvador, Hamilton Vieira, que era homossexual, e ele fez um curso comigo no CEAFRO, já há uns 10 anos, e ele fez um depoimento no curso sobre a enorme dificuldade que ele tinha como homossexual negro de encontrar um companheiro. Ele fez o depoimento em sala de aula, para todo mundo, da dificuldade de encontrar uma pessoa. Por isso que eu digo, há uma dimensão da cultura que cria essas impossibilidades, e eu penso que ele fazia referência aos lugares de encontro, aos bares, e como ele se sentia marginal nesses lugares. Eu penso que não é diferente na academia de polícia, você entende? Que não é diferente a educação que outros segmentos da sociedade recebem de resistência a aceitar, digamos assim, a convivência e a aceitação do outro estigmatizado como não humano. E isso bate dentro de relações afetivas, e isso terá componentes exclusivos, sim, de violência e de dominação. Você tem uma violência da estigmatização da homofobia, você tem o ódio, você tem a morte, você tem o assassinato. Não sabemos até onde esse processo de desumanização nos afetou a todos. E o componente de violência e de autoviolência, na verdade, que ele desencadeia. É assim mesmo! É por causa de um crioulo como você que esse lugar tá nessa merda! Chega. Viado! Safado! Para mim, eu acho que a coisa mais importante, para mim, que as pessoas negras devem fazer, na minha opinião, é de não agirem como pessoas fascistas. Como ir para um laboratório para criar revolucionários? Eu acho que quando você está descontente com a sociedade, apresente o seu descontentamento para discussão, debate e conhecimento. Deixe as pessoas fazerem o que elas quiserem com o conhecimento. Para mim, isso é muito importante. Eu não gosto de dirigir o instinto e a ação das pessoas, o que elas devem fazer. Dizemos, seja um espírito crítico, seja autônomo, seja independente, seja individualista de verdade. Porque os americanos dizem que são individualistas. Os americanos são as pessoas mais uniformes do mundo. Uniformes mesmo, ao ponto de pensarem da mesma forma de acordo com suas tribos. Para mim, individualismo é quando você assume seu corpo, quando você toma o poder sobre si mesmo, quando você pega, você estuda, você aprende, você faz o seu trabalho. Você é um agente da sua própria consciência, criticamente comparando fatos, digerindo os fatos com suas próprias enzimas. Não deixar colocar em sua boca comida mastigada, mas você mastigar sua própria nutrição. Nutrição intelectual que estou falando. Então, basicamente, para mim, é muito importante confiar nas pessoas. Eu não gosto de organizações negras que não confiam em pessoas negras. Para mim, se eu posso fazer isso que eu estou fazendo, outros negros também podem. Nossa ideia é, tenha informação e confie nas pessoas. Deixe os seres humanos saberem e terem acesso ao conhecimento. Eles vão criar a sociedade que vai impressioná-lo. Você pode não viver para ver isso, mas a questão é, você viveu permitindo que as pessoas digerissem sua própria comida? Suas próprias escolhas? Eu penso assim que, como eu falava antes, sobre essa resistência negra, eu acho que é aí que está o tesouro, é aí que está a matriz do que quer que seja que nós venhamos a realizar como coletividade. É isso que eu quero dizer. Seja lá o que for que a gente venha realizar como grupo, como coletividade, a matriz, a energia central
está nessa resistência que a população negra mantém há mais de 500 anos nessa sociedade. Há algo aí que nos interessa. Há algo aí que conhecemos pouco. É claro, conhecemos de nossas famílias. Quer dizer, eu nasci num beco, meu pai um operário gráfico, minha mãe uma costureira. Eu sei o que é resistência familiar, com dignidade, esforço de trabalho. Mas eu penso que, como grupo político, temos trazido para a mesa da discussão política muito pouco esse tesouro que é a resistência negra. Nós falamos de muita contribuição do negro à cultura brasileira, mas nunca destacamos essa que me parece a mais importante. Mais do que religião, mais do que afeto, mais do que tudo, aqui para mim, a nossa maior contribuição foi a nossa capacidade de resistir e de continuar e de sobreviver. Só sabe quem viveu, pois quando espelho é bom, ninguém jamais morreu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando espelho é bom, ninguém jamais morreu. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. Falei agora, tipo assim, terminando, entendeu? I'm tired. Battery died.